This call is now being recorded. Ok, agora é oficial, então começou a gravar. Beleza, galera, então aqui, dando sequência ao que a gente começou, na semana passada a gente falou sobre velocidade média, a gente falou sobre posição, e a gente falou sobre referencial, certo? E lembra que o nosso objetivo na cinemática é justamente reconhecer os diferentes tipos de movimento e as equações que auxiliam na descrição desses movimentos, certo? Então, hoje a gente vai apresentar o mais básico e o mais simples tipo de movimento, tá? Que é o também chamado de movimento retilíneo uniforme. Eu vou escrever aqui. E aí aconselho também que vocês escrevam no seu caderno. Então, movimento esse termo, né, movimento retilíneo uniforme, a gente costuma abreviar ele chamando de MRU, tá? O que significa? Retilíneo vem de linha reta, né, já é intuitivo, e uniforme passa a ideia aqui de padrão, né, de algo que se repete de forma constante. Então, a palavra uniforme aqui, ela está fazendo alusão justamente o fato de que nesse movimento a velocidade ela é constante, ela não muda, tudo bem? Então, a principal característica desse tipo de movimento é justamente que a velocidade do móvel ela é constante. Constante, certo? Professor, dá um exemplo Eu acredito. algo que permanece com a mesma velocidade, que é um exemplo de movimento retilíneo uniforme na prática. Então, no nosso dia a dia, é muito difícil da gente visualizar esse tipo de situação, algo que se move com velocidade constante, porque a gente está repleto de, vamos colocar assim, de imperfeições que, por exemplo, atrito, né? O nosso dia a dia é cheio de atrito, e o atrito, ele acaba gerando aceleração ou desaceleração. Então, dificilmente você vai ver isso na prática, né? Aonde que você pode observar isso? Em situações idealizadas, por exemplo, né, sem atrito ou sem resistência do ar e cujo campo gravitacional é muito fraco. Então, se você acompanha um vídeo, às vezes você bota no YouTube e pesquisa sobre, sei lá, experimentos na estação espacial. Às vezes você vê o astronauta, ele mostrando como é que é o comportamento dos objetos, né, em situações de microgravidade, né? E aí, o movimento, se você conseguir pegar um vídeo do movimento do objeto, você vai ver que ele vai se deslocar de forma constante, tá? Eu vou passar aqui um vídeo que mostra uma outra situação que exibe um movimento de velocidade constante, né? Se você, por exemplo, tem um patinador sobre o gelo, né? Então, o atrito ali vai ser praticamente desprezível. O movimento dele é um movimento retilíneo uniforme, beleza? Então, se você consegue desprezar o atrito, você consegue garantir que ele vai se mover de acordo com esse tipo de movimento aqui, com essa característica, né, de você ter velocidade constante. Tudo bem? Já brincou daquele joguinho que tem um disco sobre uma mesa que é cheia de perfurações, e aí sai um ar que deixa ele mais ou menos levitando? O quê? Hóquei de mesa? Acho que é isso aí. Sim, eu sei, é rock de mesa. Isso, hóquei de mesa. Então, lá, durante o momento que você está fazendo força sobre o disco, você está aplicando uma aceleração sobre ele. A partir do momento que o disco perde contato com a sua mão, ele vai estar em velocidade constante. Beleza? Então, normalmente, você consegue observar essa situação de velocidade constante para os casos em que você consegue desprezar o atrito, né? O que não é algo trivial de acontecer. Beleza? Então, por isso que, às vezes, no dia a dia, você não vai conseguir perceber esse tipo de situação. Tá respondido? Sim, obrigado. Show. Então, no nosso último momento síncrono, a gente falou sobre velocidade média
Eu acredito que eu fiz um breve comentário sobre a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea se refere à velocidade num dado ponto, né, num dado instante de tempo, enquanto velocidade média se refere a um intervalo, certo? O que a gente vai considerar aqui, como a velocidade ela é constante, ou seja, ela é fixa, ela não muda ao longo de um trajeto, então a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média, tudo bem? Então, o fato dessa velocidade aqui, ó, do objeto ser constante, implica que a velocidade instantânea, nesse contexto, ela é igual à velocidade média. Tudo bem? Pensa aí que você tem 4 avaliações ao longo de um semestre. Se você tira a mesma nota em todas as avaliações, a média vai ser exatamente a nota de cada avaliação. Você tem 4 avaliações, você tirou 6 nas 4 avaliações. Qual vai ser sua média? 6. Ok? Então, se algo é constante, a média daquilo é a média né, daquelas informações constantes é a própria constante. Beleza? Então, nesse sentido, eu posso fazer o seguinte. Uma vez que a definição de velocidade média é um ΔS sobre ΔT, e eu estou afirmando que nesse tipo de movimento a velocidade instantânea é a velocidade média, eu posso abreviar essa velocidade média e chamar simplesmente de V. Esse ΔS eu sei que ele é a posição final menos a posição inicial. Esse ΔT eu sei que ele é o instante de tempo final menos o instante de tempo inicial. E aqui eu vou manipular aqui a expressão, né? Vou passar esse intervalo de tempo aqui, ó, que está no denominador, multiplicando V. Então vai ficar V, T menos T0, igual a um S menos S0. Tudo bem? Então vou trocar a ordem, vou colocar assim, ó. S menos S0 é igual a V, T menos T0. E aí vou fazer a seguinte consideração. S0 é a posição inicial, certo? T0 é o instante de tempo inicial. Toda vez que eu começar a analisar o movimento, o meu T0 vai ser sempre zero. O que significa isso? Quando o movimento se iniciar, eu vou ligar o cronômetro. Ou seja, sempre que o movimento inicia, eu ligo o cronômetro. Então, se eu faço isso, eu garanto que o meu T0 vai ser sempre zero. Beleza? Professor, o T0 pode ser outro número, né? Por exemplo, se o carro for pego durante uma trajetória, aí durante um certo instante de tempo, dali em diante começa a gravar, tipo, a parte da questão. Aí o T0 teria um valor, não é? Sim, não, o T0 pode ser um valor diferente de zero. O que eu estou falando é que eu vou fazer essa consideração, entendeu? Tá. Que toda vez que eu for iniciar o estudo de um movimento, eu vou considerar que ele inicia sempre do tempo zero, entendeu? Eu não vou, o movimento, eu liguei o cronômetro, depois de 2 segundos o movimento começou, ou melhor, eu comecei a analisar o movimento. Então meu T0 seria 2 segundos. Eu não vou fazer isso, eu sempre vou considerar que quando eu for analisar o movimento, ele sempre vai partir do tempo T0 igual a zero, ok? Obviamente que tem situações que às vezes isso não que você não pode fazer essa consideração, mas aí é analisar contexto a contexto, tá? Como caso geral, é isso que eu vou colocar. Tudo bem? E isso não vai afetar a nossa análise. Beleza? Beleza. Ok. E aí, dando sequência aqui, eu vou ter, então, S é igual a um S0 mais V vezes T. Essa equação aqui, que surge justamente da definição de velocidade média, ela é a primeira equação que a gente vai ter para o primeiro tipo de movimento. Então, de novo, qual a característica de movimento? Ter a velocidade constante, a velocidade não muda, certo? Então, para esse tipo de movimento, eu tenho esta equação. Qual que é a importância dessa equação? Essa equação aqui ela é chamada de função horária da posição. Até um nome complicado. Eu vou colocar aqui, ó. Função
horária da posição. A equação do sorvete. Vocês devem ter aprendido assim, no MRU. Beleza? E aí é importante que vocês saibam o significado de cada termo. Então, vou colocar assim, ó. T denota o instante de tempo. V denota a velocidade. S0 denota a posição inicial. Tem como você subir um pouquinho, por favor? Tem. Aqui, tá bom? Sim, obrigada. Show. IS, deixa eu pegar aqui assim. IS denota a posição Professor, T é de instante? Não seria de tempo ali, não? Tempo final? atual. T é um instante de tempo. Deixa eu complementar, então. Beleza? Essas são as informações que você tem que saber. Vocês sabem o que é uma função? Vocês já estudaram função de primeiro grau, função de segundo grau? Eu já estudei, só não lembro muita coisa. Demorou. Uma função, normalmente, ela é uma expressão matemática que conecta duas variáveis. Então, uma vez que você dá a informação de uma, você consegue a informação da outra, né? Então, nesse caso, aqui, o que são as variáveis e o que é os parâmetros aqui da função? Então, S0 e V são parâmetros. Ou seja, S0 é a posição que ele começa, V é a velocidade com que ele anda, tá? T e S são as variáveis. Talvez estou ficando muito vago, né? Deixa eu colocar uma situação. Vamos supor aqui, ó, que você tem um objeto, uma rodovia, tudo bem? Aqui é o marco zero dela, então já defini o meu referencial, certo? Essa rodovia aqui está sendo medida em metros, tudo bem? E aí, um objeto, ele está localizado, aqui, ó, nesse ponto, que eu vou chamar de ponto A. E este ponto A, ele fica a menos 20 metros, né, do marco zero, ou seja, ele fica à esquerda do marco zero, em 20 metros, tudo bem? E aí, esse ponto vermelho, ele vai ter uma velocidade positiva, uma velocidade de, sei lá, 5 metros por segundo, né? Vou colocar assim, ó, uma velocidade V de 5 metros por segundo. Como é que eu monto a função horária da posição para esse contexto, né? Minha função horária da posição vai ser simplesmente S igual a menos 20 mais 5 vezes T, tá? Então, aqui, ó, menos 20 e 5 são parâmetros. Menos 20 se refere à posição que ele começa, e 5 se refere à velocidade com que ele se desloca. Tudo bem? E aqui vale salientar. O sinal da velocidade vai indicar a orientação, se ele vai se deslocar para a direita ou para a esquerda. Então, V positivo denota que o movimento ele é para a direita. V negativo denota que o movimento é para a esquerda. Tudo bem? Aí, qual que é a importância dessa expressão? Essa expressão, ela basicamente descreve esse movimento. Então, vamos supor que você queira prever aonde que ele vai estar depois de 10 segundos. O que você tem que fazer? Né? Posso subir aqui, pessoal? Posso colocar assim? Tá. Por mim, tudo bem. Então, posso. Beleza. Vamos lá, eu quero descobrir o seguinte, eu quero saber aonde que esse objeto vai estar depois de 10 segundos. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. T por 10 segundos? Exatamente. Substituo T por 10 segundos. Faça a conta. Isso aqui não é um 5, não, tá? Isso aqui é melhor, isso aqui não é um S, esse aqui é um 5. Deixa eu... 5, tá? Faz essa conta. Quanto que dá? 5 vezes 10, 50. 50 menos 20 dá 30.
Então, depois de 10 segundos, esse objeto vai estar mais ou menos aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de ponto B. Tá? E ali corresponde à posição 30. E se eu quiser saber quanto tempo ele demora para chegar, por exemplo, deixa eu pensar aqui, na posição 60. Né? Quero saber em qual instante de tempo, quanto tempo depois que ele sai do ponto A, ele demora para chegar numa posição 60, ou seja, no ponto C aqui, ó, onde esse ponto C é 60 metros. Como é que eu respondo isso, pessoal? Substitui o S? Substitui o S. Substitui o S por 60. Então, eu troco o S aqui, ó. Veja que eu estou sempre usando, não sei se vocês estão, vou repetir aqui. Eu estou sempre usando esta equação para responder essas perguntas, certo? Então, no primeiro caso aqui, ó, eu queria saber a posição dele, eu queria saber o S, dado um tempo de 10 segundos. Troquei o tempo por 10, achei o S. Agora eu quero achar um tempo, dado uma posição, 60. Então, eu vou trocar o S por 60. Professor, esse tipo de conta não funciona, não dá para resolver se não tiver pelo menos três informações, né? Tipo, velocidade, distância e tempo. Tipo, não funciona. Calma. Aqui são exemplos mais simples, né? Só para você criar familiaridade com a equação. Obviamente que vão ter exercícios que vão faltar dados, mas eventualmente dentro do próprio contexto do problema, a gente vai conseguir achar isso, entendeu? A gente vai montar aqui um raciocínio como se fosse da sequência da velocidade média. Lembra? A gente começava com exercício simples, depois um pouco mais elaborado, depois um faltando a informação de distância e tempo, entendeu? A gente vai montando as coisas. Então, não dá para falar assim, não dá para resolver se não tiver essas variáveis. Às vezes você pode ter uma outra informação que te Professor, você pode ajude a repetir o primeiro complementar o que está faltando. Pode falar. Pode repetir o primeiro exemplo? Posso. Eu estou falando o seguinte, essa expressão S igual a menos 20 mais 5 vezes T, ela vai me descrever o movimento que eu citei aí. Qual é esse movimento aqui, ó, que inicia no ponto A. Ou seja, que é uma partícula que está na posição menos 20, ou seja, à esquerda 20 metros do marco zero, e que se movimenta para a direita com a velocidade de 5 metros por segundo. Tudo bem? Vou resumir as informações aqui, ó. S0 vale menos 20 metros, e a velocidade de movimento dele é de 5. E a velocidade dele é de 5 metros por segundo. Então, de posse dessas duas informações, eu consigo montar essa expressão S, que é a equação que vai descrever todo o movimento desse objeto. Ou seja, eu vou conseguir prever aonde que ele vai estar, ou, uma vez que eu queira saber onde ele vai estar, quanto tempo ele demora para chegar lá. Então, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, entendeu? O primeiro passo é, qual que é a importância dessa equação? Resposta, descrever o movimento do objeto. Que tipo de descrição eu posso dar? Aí eu estou montando. Primeiro, eu consigo descrever aonde que ele vai estar se você me passa a informação do tempo. Nesse caso aqui, que você pediu para repetir, eu dei a informação de um tempo. Ó. Eu falei que o tempo, T, é 10 segundos. Então, troquei T por 10, fiz a conta e concluí que ele estará na posição de 30 metros. Certo? Se eu quiser saber de onde que ele vai estar depois de, sei lá, 20 segundos, depois de 20 segundos que ele saiu, né? Lembra que ele sai do ponto A. Né? Sai da posição menos 20. O que eu vou ter que fazer? Vou trocar o T por 15. Então, no lugar do 10, eu faço a conta com 15. Né? 15 vezes 5 vai me dar... Deixa eu pegar uma calculadora aqui para agilizar. 15 vezes 5 vai me dar 75. 75 menos 20 seria 55. Então, ele estaria na posição 55 no instante 15 segundos. Tudo bem? O que eu quero fazer agora? O raciocínio inverso. Em vez de te dar o tempo e eu te perguntar onde que ele vai estar posicionado, eu estou te dando agora a posição. E uma vez saindo aqui, ó, saindo do ponto A, que é a posição menos 20, quanto tempo ele demora
para chegar aqui na posição C, que é a posição 60. É isso que eu quero saber agora. Tudo bem, Giovana? Sim, entendi. Obrigada. Show. Então, vamos agora complementar a informação. Aqui vira a equação de primeiro grau, né, pessoal? 60 mais 20 igual a 5t. 60 mais 20, 80, igual a 5t. Vou inverter a ordem aqui, ó. Ou já posso colocar assim. Colocar aqui em cima. 80 que divide 5 é igual a t. Quanto que é 80 que divide 5? 16. Obrigado. T igual a 16 segundos. O que significa essa resposta que a gente encontrou aqui? O que significa essa resposta que a gente encontrou? Que do ponto A, que é menos 20, ao ponto C, que é 60, gasta 15 segundos na velocidade de 17? 16 segundos. Isso. Show. Na velocidade de 5 metros por segundo. É isso aí, perfeito. Tudo bem, então, galera? Esse é o propósito deste tópico. É você, primeiro, reconhecer essa equação, né, e saber que você só pode utilizar ela no movimento retilíneo uniforme. E o movimento retilíneo uniforme é caracterizado por ter uma velocidade constante. Tudo bem? Tudo. Então, esse aqui é um primeiro caso. Aqui é só para você criar familiaridade e você entender qual o papel dessa equação. Tá? Vamos agora pegar um outro exemplo, então. Vou subir aqui, tá? Vou deixar aqui, às vezes tem alguém copiando, né? Vamos colocar aqui um outro caso. Aqui, ó. Isso aqui seria o caso 1. O caso 2. Estou aqui ao longo de uma rodovia. Tudo bem? Vou colocar o marco 0 aqui. Então, minha referência está ali. E agora eu vou ter dois móveis. Tudo bem? Eu vou ter um móvel que ele está aqui numa posição inicial de 30 metros. Isso aqui é uma rodovia dada em metros. Tudo bem? Ou, só para diversificar, vamos colocar uma rodovia então dada em quilômetros. Então, ele está na posição de 30 quilômetros. Beleza? E ele se movimenta para a direita. Se movimenta para a direita com velocidade VA. Eu vou chamar ele de móvel A. Tudo bem? Aí, eu vou ter aqui ao longo dessa rodovia um outro objeto. Eu vou ter aqui um objeto que está no móvel... o móvel B, que está na posição... Deixa eu pensar aqui um número... Está na posição aqui 50. Tudo bem? E se move para a esquerda agora, com a velocidade VB. Tá? Então, aqui, ó. Esse é o nosso problema. Obviamente, como eles estão em sentidos opostos, em algum momento eles vão se encontrar. Concordam? Né? Em algum momento eles vão se encontrar. E aí uma pergunta natural é: quanto tempo demora para eles se encontrarem? E em que posição dessa rodovia eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar no quilômetro 40, no quilômetro 30? 30 não faz sentido, né? No quilômetro 50, 60, entendeu? Então, esse é um problema que a gente pode resolver com base nas equações. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, vamos resumir aqui as informações deste caso. Então, aqui vamos colocar aqui, ó, dados. Os dados são, então, posição inicial de A, vale 30. Então, vou botar um S0A, 30 quilômetros. Posição inicial de B, 50 quilômetros. Tudo bem? Velocidade inicial de A. Vou considerar que a velocidade de A vale aí, sei lá, 40 quilômetros por hora. E vou considerar que a velocidade de B vale 60
60 km por hora. Só que aí tem um detalhe. Velocidade, o sinal dela indica para onde ele está se movendo, né? Aqui, a gente vai seguir a seguinte nomenclatura. Vocês falaram que nem todo mundo conhece o que é funções, mas vocês sabem o que é o plano cartesiano, né? Sim. Isso aqui, ó, Sim. é o eixo de coordenadas cartesiano. Então, o que aponta para a direita é positivo, né? À esquerda é negativo, para cima é positivo, para baixo é negativo, correto? Correto. Essa mesma ideia vai valer aqui para velocidade. Se o objeto, se o móvel se movimenta para a direita, vai ser positivo. Se ele se movimenta para a esquerda, vai ser negativo. Então, a velocidade de A é positiva, porque se movimenta para a direita. Só que a velocidade de B vai ser negativa, porque ela se movimenta para a esquerda. Então, aqui seria um menos 60. Eu até posso escrever aqui, mas... Tá claro isso aí, pessoal? É importante ficar atento a esses sinais, né? A gente agora está interpretando o problema, tá? No primeiro passo, a gente está coletando os dados, certo? Aí uma pergunta. Ambos se movem com velocidade constante, ou seja, o movimento deles é do tipo MRU, certo? Se eu quero descrever o movimento de cada um deles, então eu tenho que montar a função horária da posição deles para cada um. Correto? Sim. Beleza? Então fala para mim, vou colocar assim como se fosse letra A, ó. Qual que é a função horária do móvel A? Quando eu falo escrever a função horária, lembra que a função ela tem parâmetros e variáveis? Quando eu falo escrever a função horária, eu só estou preocupado em que você fale para mim os parâmetros. Beleza? Escrever a função horária é você escrever essa equação, essa função, e colocar os parâmetros para cada móvel. Porque as variáveis, como o nome sugere, né, elas são variáveis e vão depender uma da outra. Então, dado um tempo, você vai ter um S, dado um S, vai ter um T, né? Então, não faz sentido você, nesse contexto aqui de só escrever a função, você falar qual que é ST, tá? Então, nesse caso, eu só quero que você fale para mim quais são os parâmetros. Então, qual que é a função horária do móvel A? Como é que eu escrevo isso aqui, turma? S Aí eu vou colocar S e vou botar um índice aqui, A, para poder diferenciar de B. Vai lá, continua. é igual a 30 mais 40 vezes T. Perfeito, pronto. Achei a função do móvel A. Ou seja, eu sei descrever o móvel A, sei onde que ele vai estar. Certo? E do móvel B? Qual que é a função horária do móvel B? Vai ser Bom. SB. S, índice B. Tô escrevendo enquanto eu falo aqui, por isso que tá no negociando. Vai lá. SB 50. Acho que 50 e mais menos 60. Perfeito, perfeito, perfeito. Beleza? Então já está aí, ó. Isso é encontrar as funções horárias para os móveis. Então, ou seja, essas funções estão descrevendo o movimento do A e do B, certo? Pergunta. Se eu quiser saber a distância entre eles, a distância que o objeto está deles, por exemplo, vou colocar aqui item B. Qual que é a distância entre... Oi, pode falar. Repete a questão da A mesmo. Qual foi a A A, pergunta? isso. A A é o seguinte, eu quero saber quais são as funções horárias do móvel A e B. Você quer que eu escreva isso? Não, eu já escrevi. Tá bom. Eu só ignorei. Quais são as funções horárias do móvel A? E essas aí são as funções, ou seja, essas são as expressões que vão dar a descrição do movimento deles. Tudo bem? Uhum. Outra pergunta. Qual que é a distância entre eles? A gente sabe que eles estão se movimentando, né? Então, quando eu falo distância entre eles, obviamente eu tenho que saber para que tempo você está perguntando isso. Então, primeiro, inicialmente, qual que é a distância entre eles inicialmente? É 20.
Isso. Aí, mas primeiro, antes da resposta, assim, fala o raciocínio. Qual raciocínio que você aplicou aqui? A velocidade, o começo, instante maior é menos o menor. Beleza. Então, você fez basicamente Exatamente, SB praticamente. menos SA, não é isso? Sim. É uma pergunta trivial, Não mas seria é uma justificativa. S0B, não? Não, Menos vamos lá. S0A? Não, show. Bom, beleza, você fez uma observação importante, Giovanni. Então, vou colocar o seguinte, ó. SB menos SA, e aí vou colocar assim entre parênteses, ó, para o tempo zero. Pode ser? Porque Ok. quando t for zero, este termo aqui, ó, some e a posição dele é 30. Este termo aqui some, a posição dele é 50, certo? E aí cairia no que você falou, Giovana. S0B menos S0A. Tá claro isso, gente? Sim. Beleza. Agora, beleza. Então, vocês responderam para mim. A distância entre eles no inicial, né, com o tempo t igual a zero, vai ser de... Quanto que foi? Vai ser 20. 20 quilômetros. Ok. Aqui pro... Qual que é a distância entre eles depois de, sei lá, 2 segundos? Não, o tempo não é em segundos, não. Como a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo agora vai ser em horas, tá? Então, fala para mim, qual que é a velocidade, qual que é a distância entre eles depois de 1 hora, tá? Como é que eu posso Não resolver seria a isso? mesma distância, não? Porque os dois andam proporcionalmente. Deixa eu ver. Tá. Não, vai. Fala de novo o Vai que você ser, falou. Fala de novo, Ah, Giovana. não, desculpa, eu me perdi. Eles não andam a Seria. mesma distância. Eu pensei que eles estavam andando a mesma distância. Tá Foi bom. isso que eu me confundi. Não, show de bola. O A Arthur ia perguntar distância alguma entre coisa? eles. Não, eu ia falar que ia dar uns 80 quilômetros de distância entre os dois quando eles passam 1 hora. Beleza. Aí, antes, ó, o objetivo não é só dar a resposta, mas é você apresentar um raciocínio. Tudo bem, Arthur? Então, você pode falar para mim, qual é o raciocínio que você empregou para chegar nessa resposta? Em 1 hora, do ponto B, né? Eu esqueci, não sei se é carro que tá no ponto B. Ele anda Móvel. Pode ser 60, carro, o pode ser móvel carro. tá no ponto B. Anda 60 quilômetros, menos 60 quilômetros, ou seja, ele vai na direção oposta ao móvel A. Aí ele vai, no final desses 60 quilômetros, como ele tá no ponto 50, quando ele chegar no final de 1 hora, vai ser 50 menos 60, que vai ser igual a menos 10. E o ponto A, que está no 30 quilômetros, ele anda 40 por hora. Ou seja, vai ser 30 mais 40, vai ser igual a 70. E a distância entre os dois, eu não vou, se eu não me engano, eu acho que tem que ignorar os sinais ali, deixar tudo positivo. E meio que somar os dois para achar a distância, porque senão ficaria. Show, você fez muito bem o raciocínio, tá? É esse aí. Eu só vou agora fazer ele passo a passo, mas é isso que você falou, tudo bem? Então, vamos aqui fazer ele passo a passo, então, ó. O primeiro passo para a gente saber a distância entre eles é você saber, depois de 1 hora, ele vai estar onde, né? Primeira pergunta, onde que ele vai estar depois de 1 hora? E aí, é o Arthur, né, que falou? Sim, Arthur Moreira. É o Arthur Moreira aí, deu a argumentação. Se eu tenho as funções horárias, então eu vou usá-las para poder prever onde que ele vai estar depois de 1 hora, certo? Então, a conta que ele já fez de cabeça, né? Ele fez a seguinte conta, ó. A posição S é igual a 30 mais 40 vezes 1 hora, né? Então, fazendo essa conta, você prevê aqui que o objeto, que o carro A, o móvel A, ele vai estar posicionado a 70 quilômetros do marco zero, depois de 1 hora. Tudo bem? Vou colocar até aqui em cima, ó. Após 1 hora. Tudo bem? E aplicando o mesmo raciocínio para o móvel B, né, que é o quê? SB é 50 menos 60 vezes o tempo, eu quero saber a posição para qual tempo? Depois de 1 hora. Então, o tempo T eu vou trocar por 1. O Arthur, né, já adiantou para a gente. Se você faz essa conta, você verifica que o B estará posicionado
a menos 10, certo? Estará na posição menos 10 quilômetros. O negativo indica o quê? Que ele está a 10 quilômetros à esquerda do marco zero. Perfeito, turma? Isso foi o que o Arthur Moreira falou pra gente, né? E tá certíssimo, tá? E aí, vamos lá. Se essas são as posições, vou colocar aqui de novo, ó, dos respectivos móveis. Após 1 hora, então eu sei onde eles vão estar posicionados após 1 hora, certo? Qual que é a distância entre eles? Então, para tentar esclarecer, vamos fazer um esquema, fazer um desenho, olha só. Vou colocar aqui uma rodovia, vou colocar o marco zero aqui no meio. Aonde que vai estar o móvel A depois de 1 hora? O móvel A, ele vai estar numa posição por aqui, ó, que é a posição 70, certo? E aonde que vai estar o móvel B após 1 hora? O móvel B vai estar na posição menos 10. O menos, de novo, indica que está à esquerda do marco zero. Então, esse menos 10 vai ser mais ou menos por aqui, ó. Né? Como eu quero saber a distância entre eles, então eu quero saber a distância deste ponto até este ponto. E aí entra naquilo que o Arthur falou, que é positivo, né? Distância é positiva. Qual que é a distância de um ponto até o outro? 80 quilômetros. Então, a distância de A até B é de 80 quilômetros. Tudo bem, pessoal? Turma? Sim. E de um modo geral, esse raciocínio aqui, ó, que a gente aplicou na letra C, isso aqui basicamente é... Opa, deixa eu escrever aqui. Isso aqui é um SB menos um S0 para o instante t igual a 1 hora. Não é? Se você pega uma expressão e subtrai da outra, você vai chegar no mesmo resultado. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. SB vale quem? SB é 50 menos 60t, certo? Menos SA, quem é SA? É 30 mais 40t. Certo? Tudo bem? Sim, Então, eu tô aqui, ó, 50 menos 30, 80. 60 menos 60 mais 40, menos 20t. Correto? Vocês estão Mas acompanhando tá. aqui? Espera aí. Deixa eu só... Calma aí, eu comi mosca aqui, olha só. Vou fazer aqui devagar. Porque aqui seria 50 menos 30, né? Então, daria 20. E do outro lado ficaria menos 60 menos 40, né? Que tem esse menos aí multiplicando todo mundo. Então, menos 60 menos 40 daria menos 100. Tudo bem? Se eu troco o t por 1 hora, o que eu vou ter? 20 menos 100 por 1, isso vai me dar menos 80. O negativo aqui é só para indicar que o carro B passou pelo carro A, ou seja, o carro B está no lado positivo. Mas como distância só pode ser positiva, a gente chegou na mesma resposta, com exceção de um sinal. Né? E esse sinal justamente vem devido à ordem aqui, ó, desses dois termos. Opa. Devido à ordem desses dois termos aqui, ó. Tá? Para ser rigoroso matematicamente, eu deveria ter colocado esta expressão aqui em módulo, né? Porque aí a gente pegaria o resultado em módulo, que dá 80 quilômetros. Tudo bem? O que eu estou querendo aqui, como posso dizer, qual que é o objetivo aqui? É que você se acostume com a expressão, que você entenda que a expressão S igual a S0 mais VT, ela é a expressão que vai dar a descrição do movimento. Então, toda a informação que você quiser sobre o móvel, nesse tipo de movimento, MRU, você vai tirar ela desta função horária da posição. Tudo bem? E aí eu estou tentando escrever ela em formas diferentes para você ver como ela pode se encaixar dependendo do seu contexto. Tudo bem? Alguém ia fazer uma pergunta aí, pode fazer. Seria mais. Não sei.
Mas tá certo. Se fizer 70 mais menos 10, daria o mesmo resultado. Isso se aplica a qualquer outra equação? Não só no caso. Não, aí 70 menos 10 daria 100, né? Você deveria fazer 70 menos 70 10. mais menos 10. Não, então, 70 mais menos 10 daria 60. Então não daria certo. Beleza? Ok. Agora vamos para o último item aqui. Então eu sei que depois de 1 hora, o móvel B passou pelo A e já está do outro lado, certo? Mas eu quero saber o seguinte, se o móvel B passa pelo A, então vai ter um tempo e uma posição em que eles vão ficar um do lado do outro. Correto? Correto. Então essa é a minha próxima pergunta. Quanto tempo ele demora para um ficar do lado do outro? Professor, na conta agora, o S0 vai ser trocado pelo 80 quilômetros? Ou algo do tipo? Não, não. A gente vai sempre partir da equação que a gente montou na letra A. Vou até escrever ela de novo aqui, ó. SA. Quem anotou aí, fala para mim, quanto que é o SA? É O igual a S 30. aqui, Pode ser. Esse é 30. 30. Mais 40T. E o USB? 50. Menos 40. 60T. É 40. Não. É Eu vou voltar 40. aqui então, ó. Vocês estão me deixando inseguro. Olha lá, ó. Tá ali. 30 mais 40T, 50 menos 60T. Beleza? Então, essas são as expressões que eu estou usando para poder descrever todo o movimento, certo? Agora vamos para o item D. Qual que é o objetivo do item D? Em qual instante de tempo eles vão estar um do lado do outro? Em qual instante de tempo eles vão estar na mesma posição, certo? Eu sei que vai ter que ser menor que 1 hora, porque em 1 hora, B já passou e já está a 80 km de distância de A, correto? Então, como é que a gente pode responder isso? Alguém tem uma sugestão? Se fizer as duas. Eu não sei, professor. Eu tô fazendo uma suposição rápida aqui que você tá falando. Não, esse é o momento. Eu quero que vocês compartilhem o que vocês estão pensando Se eu mesmo. pegasse o 80, que é a distância final, e tipo, subtraísse a inicial de cada um dos dois e fazer essa conta ali trocando pelo SA, por exemplo, aqui igual SA 30 mais 40T. Aí se trocasse por aquele resultado, por exemplo, o, o ponto final aqui seria mais. Eu não sei, eu tô viajando muito agora. Então, deixa eu falar aqui. Eu não quero saber o T para quando eles vão estar no mesmo S. Não é isso? Eu quero saber o instante de tempo em que eles vão estar na mesma posição, correto? Sim. Ou seja, onde que eles vão, o ponto em que eles vão se encontrar. Eu quero saber o tempo na qual eles vão se encontrar. Um estará ao lado do outro. Tudo bem? Mas cada Olha um pode ter o seu tempo. Quer dizer, você não falou que pode ser no marco zero, né? Tem que ser no marco zero? Como assim o marco zero? O marco zero é só a referência que a gente pegou ali. Esse encontro pode ser no marco zero, se for o caso. Não sei se vai dar aqui, não. Ah, tá, mas eles têm que ter a mesma quantidade de tempo. A pergunta é, calma aí. Eu acho que eu estou entendendo. Vai lá, mas Mesma continua. quantidade de tempo os dois têm que ter para poder chegar a algum. Eu acho que o ponto é o seguinte. O tempo corre igual para os dois. Ah, sim. Sim, sim. Então, tipo assim, quando você ligou o cronômetro, ou seja, T igual a 0, A estará posicionado a 30 km do marco zero e B estará posicionado a 50 km do marco zero. Então, e à medida que eles vão se movendo, o tempo vai ser igual para os dois, é o mesmo tempo para os dois. Beleza? Sim, aí tem que ser no meio. Não sei se é o meio. Vamos descobrir. Tudo bem? Então, eu quero saber qual é o ponto que eles vão se encontrar. Vai ter algum ponto nesse intervalo aqui de 30 a 50, né? Vamos supor que vai ter um encontro, ó, que vai estar tanto A quanto B aqui, ó. Professor, Ponto de É encontro. isso mesmo que eu tava falando, isso. se a velocidade for igual, a distância seria o meio. Então, tipo, se fosse o caso, seria só a metade da distância entre os dois? Tipo, se a Se velocidade fosse igual, mas elas não são iguais. Aham. Sim, mas vamos lá, vamos fazer então. Ponto de encontro. Eu estou já
adiando muito. Então, de novo, vou repetir, o que eu quero saber? Eu quero saber o tempo para quando eles vão ter a mesma posição. Qual é a variável que denota a posição dele à medida que o tempo passa? Não é o S? SA e SB? Então, SA é o quê? É a posição do objeto para um dado instante de tempo. SB é a posição dele para um dado instante de tempo, tá? Então, se eu quero saber o T para quando eles vão estar na mesma posição, então, basicamente, eu quero saber o T para quando SA for igual a SB. Não é isso? Se eles vão se encontrar, significa que eles vão ter a mesma posição, ou seja, a posição SA vai ter que ser igual à posição SB. Estão de acordo com isso? Sim. Ok. Quem é o SA? SA é 30 mais 40T. Quem é o SB? SB é 50 menos 60T. O que eu tenho aqui? Uma equação de primeiro grau para resolver, né? Passa variável para um lado, passa número para o outro. Não é assim que você aprendeu? Então, aqui ficaria, ó, 40T mais 60T igual a 50 menos 30. Não é isso? Porque troca de lado, não troca o sinal e tal. Vocês aprenderam assim, não foi? 40T mais 60T dá 100T. 50 menos 30 dá 20. Então, meu T vai ser quem? 20 que divide 100. Isso vai me dar 0,2. 0,2 o quê? Segundos, minutos, horas, dias, mês? Horas. Horas. Por que a gente sabe que é horas? Porque a velocidade são quilômetros por hora. Perfeito. Perfeito. Só por curiosidade, 0,2 horas vai me dar quantos minutos? Eu acho que Como é é que eu faço? 40, porque eu fiz diferente, deu 40. Vai Eu dar passei 0,2 60 para o outro lado. Beleza. Então, vamos conferir então juntos aqui, ó. 1 hora vale 60 minutos. 0,2 horas vai valer X. Então, X vai ser o quê? X vai multiplicar 1, vai dar X. Isso aí é 12. 0,2 vezes 60. Quanto que dá isso aqui? 12. 12. 12 minutos. Então, meu tempo é de 12. Então, após 12 minutos, os dois móveis vão se encontrar. Beleza? Vocês entenderam o raciocínio? Sim. Ok. Pergunta: aonde que vai ser esse encontro? Em qual local da rodovia será esse encontro? Calma aí, professor. Tô copiando Estou aqui. calmo. Eu acho que seria tipo. Seria. Teria que usar a Teria que multiplicar com a fórmula lá? velocidade Fala aí, quem foi que falou? Eu que a acho. Agatha. Fala aí, Agatha. Teria que usar a fórmula lá, S igual a S0 mais V vezes T? Isso, mas qual que eu vou usar? Eu vou usar para o móvel A ou eu vou usar do móvel B? Calma. Acho que tanto faz. Acho que Seria seria tanto por faz? dois. Tanto faz, tanto faz. Então, vamos fazer isso, então? Aqui, ó. Deixa eu pegar esse pedacinho aqui e jogar para cima, para me dar espaço aqui. E vou escrever aqui embaixo. Vou usar um vermelho. Então, ó, SA é 30 mais 40 vezes 0,2, né? Estou trocando o tempo 0,2, certo? 0,2 vezes 40 dá quanto, pessoal? Calma aí. 0,2 vezes 4. 8. 30 mais 8. 38 quilômetros. Então, esse resultado indica que esse encontro ocorreu na posição 38. Ou seja, 38 quilômetros distante do marco zero. E se eu fosse aplicar a função horária do móvel B? Deve dar a mesma coisa, não é? Vamos verificar. SB é igual a 50 menos 60 vezes 0,2. 60 vezes 0,2 é quanto? 12. Vamos lá? 12. 50 menos 12 dá quanto? 38. Hã?
38. 38. Foi uma coincidência? Ou tinha que ser isso mesmo? Tinha que ser. Tinha que ser isso. Tinha que ser isso. Porque você achou o tempo na qual eles vão se encontrar, então eles vão ter que ter o mesmo S. Então, esse segundo passo aqui, né, que eu acabei de escrever, esse segundo passo aqui, ele serve como uma espécie de prova dos 9. Não sei se vocês usam esse termo, né? Prova real, acho que vocês usam. Né? Quando você vai fazer multiplicação. Prova real. Prova real. Então, esse seria uma espécie de prova real, porque se o S de A fosse diferente de B, então você não achou o tempo que eles se encontram. Como você achou o tempo que eles se encontram, então os dois têm que dar o mesmo resultado. Então, ficou uma maneira de você até verificar se o raciocínio está certo ou não. Beleza? Professor, eu tenho uma pergunta aqui, mas não é questão da própria atividade, assim, não é dúvida. É tipo assim, uma questão de fazer atividade. Quando é na aula do senhor, você acha que, tipo, eu posso, por exemplo, fazer igual aqui, 30 mais 40 vezes 0,8. Eu preciso fazer a conta, eu posso só resumir igual tá, por exemplo, igual você fez aí, ou eu tenho que fazer pedaço por pedaço? É porque eu tive um professor de matemática antigamente, que quando tinha cálculo, ele pedia que eu fizesse certinho a conta, tipo, que não deixasse passar uma parte da conta. Não, você pode simplificar. A única coisa que eu não quero é que eu te faça a pergunta, você já me dá a resposta direto. Tá, mas a coisa Entendeu? pode ser simplificada então, né? Você pode simplificar. Né? Por exemplo, aqui nesse raciocínio, ó, essas duas linhas aqui, ó, poderia ser uma linha só. Né? Mas não tem problema não. Só não faz assim, só não me deixa a resposta direto. Eu quero o raciocínio, entendeu? Nesse raciocínio, se você quiser omitir linhas, não tem problema não, mano. Tá Tá bom, bom? obrigado. Tranquilo, pessoal? Ô, professor, como você converteu ali 0,2 horas em minutos? Que eu não entendi. O verde aqui, ó, tá em verde. É, ó. o de verde. Essa é a regra de 3 que eu fiz, essa aqui, ó. 1 hora vale 60 minutos, 0,2 horas vale x. Aí você multiplica cruzado, né? 1 vezes x é x, 0,2 vezes 60 é 12. Beleza? Beleza. E aí, pessoal? Isso aqui... Fala agora, vamos falar sobre sentimentos. O seu sentimento é de paz, tranquilidade. O seu sentimento é de medo. Qual é o seu sentimento agora? Por enquanto, Em relação a vai. esse Vamos ver dever à quando escola, vou fazer o professor. exercício. Esse exercício. Vamos começar na ordem aqui. Vai lá, Sara. Por enquanto, o sentimento é de paz, mas vamos ver quando eu vou fazer os Que bom. exercícios. Aí é outra história. Show. Pode falar, Arthur. Calmaria da tempestade. Entendeu? Entendi. O negócio é pôr em prática. Show. Isso faz diferença mesmo. Às vezes você pega a aula e entende, mas você tem que tentar colocar em prática para ver se de fato você consegue, né? As dúvidas geralmente só chegam quando vai colocar na prática, porque você vai Isso. colocar... A teoria todo mundo entende, só que na prática esse negócio pega pesado. Não, é totalmente compreensível isso aí. Beleza? Deixa eu selecionar mais um então aqui, para a gente encerrar a aula. Professor, Pode falar. se eu usar, no caso, os 12 minutos para fazer a conta, daria errado, não daria? Daria. E aí é importante que você faça essa pergunta. Quem fez a pergunta foi você, Pedro? Sim, eu. Isso, é importante que você faça a pergunta. Ao longo de todo o nosso raciocínio aqui, pessoal, a gente está mantendo uma coerência de unidades, né? Então, se minha velocidade é dada em quilômetros por hora, a minha posição tem que ser em quilômetros, meu tempo tem que ser em horas. Né? Professor. Se minha velocidade é dada em metros por segundo, a minha posição é em metros, meu tempo é em segundos. Se por acaso a minha velocidade fosse dada em, sei lá, centímetros por minuto, então a minha posição é em centímetros e meu tempo é em minutos. Entendeu? Então vocês têm que ficar atentos a essa questão, tá? Que o que vai regir as unidades das outras grandezas é a unidade da velocidade, tá? Não faz sentido você pegar uma velocidade de quilômetro por hora e botar a informação em metro e o outro em segundos, tá? Vai dar tudo errado. Então você tem que ter atenção a essa questão da coerência do sistema de unidades, beleza? Se alguém quer perguntar aí, pode ficar à vontade. Obrigado, Pedro, por ter feito essa pergunta. Foi muito importante.
Não, é porque foi bem isso que aconteceu na questão 3, na lista de exercícios que você mandou. A conta estava. Todas as informações estavam em metro por segundo, mas se eu não me engano, a distância estava em quilômetro por hora. Aí tinha um monte de gente fazendo com quilômetro e tal. Só que aí tem que transformar, deixar tudo igual. Show, show. Isso aí. Tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou parar a gravação, beleza? Porque senão esse negócio vai ficar muito extenso.